Ó, então, uma questão média, né? Então, na prática clínica, frequentemente, após uma anamnese e um exame otorrinolaringológico, otorrinolaringológico completo e bem feito, o otorrinolaringologista tem a necessidade de solicitar um exame de imagem para seguir na investigação de uma patologia que acomete o ouvido do paciente. Esse exame pode ser a tomografia computadorizada de mastoide ou a ressonância nuclear magnética. Aqui, aí eu pedi sobre as diferenças técnicas e de indicação de cada exame, tá? E dê um exemplo de uma doença otológica com a justificativa para a indicação do exame que você solicitaria. Eu acho que a segunda parte aqui é mais fácil, né? Tá? Deixa eu só dar uma olhada, ver se tem alguém aguardando. Vamos lá de novo. Pessoal, eu pedi desculpa, meu computador tá devagar hoje, internet. Agora sim, vocês estão vendo, né? Ok? Não. Agora sim. Agora sim, tá dando um intervalo aí, né? Ó, isso aqui é uma resposta de um colega de vocês. A tomografia computadorizada de mastoide, ela será um exame rápido e confortável, sendo a tomografia o melhor método para estudar as estruturas ósseas. Então, da diferença técnica, eu gostaria justamente disso. Diferenciar que a tomografia é mais para a estrutura óssea, enquanto a ressonância seria mais para tecidos moles, tá? Permite análise detalhada das estruturas, tratando de mastoide. É o melhor exame para avaliação das estruturas do ouvido interno. Com certeza, tá? Na realidade, para avaliar tanto o ouvido externo, conduto auditivo, a orelha média e o ouvido interno. Já a ressonância magnética do ouvido seria um exame não muito indicado para as estruturas ósseas, tá? Porque a gente deixa somente quando tiver algum tumor ósseo, e nem estruturas celulares, diferentemente da tomografia computadorizada, sendo o exame mais caro e demorado. Veja que aqui o colega deu uma confundida. Nem estruturas celulares, em um momento algum, a gente usa tomografia ou ressonância para avaliar células do ponto de vista microscópicos, tá? Porque alguém pode questionar, mas você vê as células da mastoide, é outra coisa. Células da mastoide seria cada bolha da mastoide, que é uma estrutura macroscópica. De fato, é um exame mais caro e mais demorado, tá? Mas seria muito indicado para questões de musculatura, gordura e outros tecidos moles, principalmente para questões de inflamações e tumores na orelha externa, média e interna. O colega foi um pouco redundante, mas quem respondeu isso seria a resposta. Tomografia, mais importante para a estrutura óssea, ressonância, mais importante para partes moles. Aí tem colega que colocou que a tomografia tem radiação ionizante, enquanto a ressonância magnética usa só força magnética, tá? É uma diferença técnica também, tá? Mas não necessariamente teria que apontar esses detalhes técnicos que um usa radiação ou não, tá? Colocou que diferencia que tomografia para parte óssea e ressonância para tecidos moles, era isso que eu gostaria na questão, tá? Uma patologia, seguindo a resposta do colega, seria a otite média aguda, onde o exame de tomografia seria o mais indicado, primeiramente pelo custo e praticidade, óbvio, né? E logo após, se realmente houver uma necessidade, mais precisa, seria indicada a ressonância. Perfeito o exemplo, tá? Então, uma otite média aguda, que faltou complementar aqui também, tá? Mas eu considerei a resposta, que um pouco refratária ao tratamento, você usa antibiótico e não tem uma resposta adequada, primeiro você pede a tomografia. Se na tomografia não conseguiu esclarecer, ou veio uma imagem que gerou dúvidas, aí sim a gente pede a ressonância, porque a tomografia é um exame mais rápido,
e de menor custo. Tá? Alguma dúvida dessa questão aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos para a próxima. Ó, com o envelhecimento da população, o aumento de sobrevida de pacientes que sofreram acidentes vasculares cerebrais ou ainda foram vítimas de grave acidente de trânsito com traumas crânioencefálicos ou cervicais tem causado aumento no número de pessoas com distúrbio de deglutição ou disfonia, que precisam ser acompanhadas por fonoaudiólogo. Elabore um caso clínico de disfonia ou de distúrbio de deglutição e aponte o exame para ser realizado para avaliar este paciente, fundamentando o seu pedido. Essa questão, acho que a maioria acertou, é uma questão bem fácil também, né? Tá? Resposta de um colega também, tá? Então, paciente BS, sexo masculino, 30 anos, vítima de traumatismo crânioencefálico, causado por um grave acidente de moto. Ficou 30 dias internado na UTI, de hospital de referência da cidade, depois foi encaminhado para a enfermaria. Permaneceu mais 15 dias internado. Após esse período, o paciente recebeu alta, mas foi orientado a dar continuidade no acompanhamento fonoaudiológico. Tá? 30 dias internado na UTI, provavelmente esse paciente ele não ficou só com um tubo orotraqueal, provavelmente foi para traqueostomia. Tá? Então, no caso clínico, o colega pensou em vários detalhes. Se foi para traqueostomia, grande chance de paciente ter usado sonda também. Então, ele vai precisar reabilitar quanto à respiração, tá? Para fazer a retirada da tráqueo e reabilitar também a questão da deglutição. O paciente ficou muito tempo sem mastigar, sem deglutir. Ele vai ter que reforçar a musculatura da deglutição, tá? Para voltar a se alimentar normalmente. Por isso que foi encaminhado para o fonoaudiólogo, tá? Estou mantendo a gastrostomia, veja que grave. Além da sonda, evoluiu para a gastrostomia, porque teve disfagia orofaringe. Na avaliação fonoaudiológica, constatou-se que o paciente tinha dificuldade de mobilidade da língua e dos lábios, escape de saliva da boca, engasga com a saliva, lembra da aspiração, pouca mobilidade laríngea, diminuição da amplitude e elevação da laringe e atraso no disparo do reflexo da deglutição. Tá? Deste modo, o fonoaudiólogo solicitou que o paciente fizesse o exame de vídeo e endoscopia da deglutição para avaliar se o paciente está broncoaspirando, tá? Tem estase em valéculas e seios piriformes e estase alimentar. Portanto, esse exame é extremamente importante para avaliar a dinâmica da deglutição, embasando a conduta terapêutica e possibilitando a avaliação de um provável prognóstico para a retirada de gastrostomia a médio prazo. Veja que foi um caso assim, foi completo, veja que não era difícil, era bem tranquilo. E o colega fundamentou por que a videoendoscopia da deglutição, com base no caso clínico e o que ele esperaria nesse exame. Por quê? Videoendoscopia da deglutição é importante, porque você está broncoaspirando, aí você vai ter que ver qual a consistência do alimento que você vai fornecer. Claro que nesse momento fez o primeiro exame, mas provavelmente esse paciente vai sendo submetido à fonoterapia e repetindo essa videoendoscopia da deglutição para avaliar e, como diz o colega, retirada da gastrostomia a médio prazo. Tá? Nessa situação, teve muitos casos clínicos que falaram de alteração da voz. Profissional que usava muita voz, seja professor, cantor, e que aí o exame seria uma laringoscopia para avaliar pregas vocais. Perfeito, correto também, tá? Apesar de no enunciado induzirem vocês a pensar mais em acidente, mas as coisas ambulatoriais também foram considerados, tá? Aquilo do dia a dia do consultório de fono, que atende voz, chega profissional, a maioria das vezes professores, né? Começa a ter rouquidão no final do dia, ou que a rouquidão
e a aspereza da voz vem piorando gradativamente. Eu considerei também alterações da voz. Tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Dúvida do que vocês responderam? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos em frente. Essa 3 aqui foi questão difícil, tá? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, porque... Então, ó, questão da orelha externa, que é constituída pelo pavilhão auricular, todo enunciado. Aí eu pedi, descreva a anatomia do meato acústico externo. Eu não sei por que teve colega que não escreveu a anatomia do meato acústico externo. Era só olhar nos slides, estava tudo lá, tá? E não sei. Não entendi, às vezes não prestou atenção, às vezes ficou angustiado em pensar aí sobre os fatores anatômicos ou fisiológicos que protegem contra o trauma pelo cotonete e se esqueceram de falar sobre a anatomia. Vocês têm que lembrar o seguinte, questões que pedem duas coisas, igual aqui, descreva a anatomia e depois discorra, cada item desse é metade da questão, tá? E a parte de anatomia, como uma coisa fácil, estava no slide ou qualquer parte da literatura, vocês tinham perfeitamente condições de responder. Eu acredito que não responderam por desatenção, tá? Então, é uma questão difícil, mas não impossível. Ó, a resposta de um colega. Ó, importa ressaltar que o meato acústico externo começa a ser desenvolvido no segundo mês de vida intrauterino. Isso aqui é um pouco de embriologia, mas tudo bem. Esse canal possui um formato de S, tem cerca de 2,5 centímetros de extensão. Seu traço, na realidade, terço lateral é cartilaginoso, cartilagem elástica, revestido por pele com anexos, incluindo folículos pilosos, glândulas ceruminosas e glândulas sebáceas. Os dois terços mediais do meato acústico externo são ossos, ou ósseos, né? Possui uma pele muito fina, sem anexo, fixada ao periósteo, aquilo que eu disse, né? A pele já se insere no osso, direto no periósteo. Composto pela escama do osso temporal e por osso timpânico, é completado o seu teto a parte da parede posterior, concluindo as suturas tímpano-escamosa anterior e tímpano-mastoide posterior. Esses detalhes de sutura, tá? Tímpano-escamosa, tímpano-mastoide, quem não respondeu isso, não ficou faltando, tá certo também, tá? Que o colega complementou mais. A membrana timpânica caracterizada por desempenhar o limite medial do meato acústico externo. Portanto, os mecanismos de defesa do meato acústico externo incluem o tragus, a cartilagem da concha, bem como os pelos, o istmo, o cerume e a migração epitelial. Deste modo, todos esses mecanismos contribuem para proteger o meato acústico externo e a membrana timpânica contra o trauma causado pelo cotonete. Veja que, vendo a resposta da questão, às vezes falta uma articulação do texto, alguns detalhes, tá? Mas eu quis colocar a resposta de colega para vocês terem ideia que é uma resposta que eu considerei correta, tá? Para você ver como que é para responder, não precisem ficar com medo, tá? A segunda parte, que é a parte mais difícil que eu acho. Quais os fatores anatômicos ou fisiológicos que protegem contra o trauma do cotonete? Tem a questão do tragus e a cartilagem da concha, para o cotonete não protege tanto, mas os pelos, porque a hora que o paciente vai colocar o cotonete no ouvido e se esbarra algum pelo, ele gera um certo incômodo. O istmo, este é fundamental, tá? Como tem esse estreitamento, o cotonete ele esbarra nesse estreitamento e não progride para o fundo do ouvido. Outro fator seria a curvatura. O cerume, a migração epitelial, nem tanto, seria mais como proteção geral. E outro fator importante que foi considerado aqui, ó, na porção óssea do conduto, a pele é muito fina, sem anexo, fixada ao periósteo. Então, os pacientes, na maioria das vezes, chegam no pronto-socorro assustado, com medo de ter rompido a membrana timpânica, mas na realidade ele bateu
com a haste do cotonete na porção óssea, desencadeou muita dor, e aí ele retira o cotonete. Tá? Então, o fator que contribui para proteger do trauma de cotonete é curvatura, o istmo, presença de pelos e a sensibilidade do conduto auditivo. Tá? Nessa questão, alguma dúvida? Um pouquinho mais de raciocínio. A sensibilidade aí por causa da inervação aí na parte óssea do conduto auditivo, né? Isso, extremamente inervado. Teve um colega que colocou na resposta que o conduto é extremamente inervado, bem sensível. Perfeito, lembrança. Tá? Você tem que lembrar que o conduto auditivo, certo, ele é bem sensível. Tá? Por isso que os traumas de membrana timpânica com cotonete são relativamente raros. A maioria lacera a pele do conduto, dói muito e sangra. Aí o paciente assusta e tira o cotonete. Felizmente, tá? Muito raro a gente ter um trauma de membrana timpânica com o uso do cotonete. Mais alguma dúvida? Essa questão aqui, tá, eu vou direto a ela. A otite externa aguda é definida como inflamação ou infecção no meato acústico externo e o pavilhão auricular. Ocorre com mais frequência no verão, são nomeadas de acordo com seu quadro clínico e o tempo de evolução. Disserte sobre as diferenças entre otite externa aguda localizada e otite externa aguda difusa. Indique qual causa otalgia mais intensa. Tá? Isso aqui é para vocês raciocinarem. Qual causa otalgia mais intensa? Qualquer uma das duas, vai depender do paciente, tá? Mas teve um colega que sacou essa ideia, tá? Veja a resposta. A otite externa aguda difusa é caracterizada por um processo inflamatório infeccioso do meato acústico externo, causado frequentemente por Pseudomonas aeruginosa e por Staphylococcus aureus, em decorrência da retenção de água no meato acústico por banho de imersão. Alguma lesão do epitélio, corrimento purulento crônico de uma otite média aguda, não aguda, né? Ou até mesmo por corpos estranhos. Deste modo, nesse tipo de otite, ocorre descamação do epitélio, eritema e redução da secreção ceruminosa. O paciente normalmente apresenta prurido, otalgia, que pode ser irradiada para a região mandibular e temporal, podendo causar até mesmo dor na mastigação. Além disso, o paciente também pode apresentar perda auditiva condutiva, plenitude aural, se o conduto está edemaciado, hiperemia e edema no meato acústico externo, que tem potencial para obstruir toda a luz do meato acústico externo. Otorreia purulenta, lesões crostosas, né, e uma falsa membrana. Tá? O colega que descreveu tudo isso esqueceu de falar de um detalhe. Otite externa difusa aguda é que acomete todo o conduto auditivo externo. Tá? Quem foi mais direto, mas colocou isso, eu também considerei. Tá? Continuando a resposta do colega, que é ao passo que a otite externa aguda localizada geralmente ocorre num terço externo do meato acústico externo, onde existe a presença de folículos pilosos e as glândulas sebáceas, que a gente comentou, né? Otite externa difusa aguda acomete todo o conduto. A localizada, terço externo, onde tem as unidades apopilosebáceas, seria uma espécie de foliculite. Ainda normalmente esse tipo de otite é causada por Staphylococcus aureus, uma otalgia aguda intensa, edema e hiperemia do meato acústico. Tá? Mais no terço externo, mais a gente vê que tem uma hiperemia em todo o conduto. Então, acomete mais o terço externo, mas todo o conduto pode estar hiperemiado. Possível ponto de flutuação, que seria a formação da coleção de pus, prurido e eventual hipoacusia, acarretada pela obstrução do meato acústico. E é comum ocorrer a reinfecção. Às vezes tem que ver o que está acontecendo, trauma com cotonete, uso de protetor auricular.
Aqui a sacada do colega. Portanto, a dor é muito subjetiva, mas a otite externa aguda difusa acaba sendo mais intensa. Gostei da resposta aqui porque a otite é muito subjetiva. A difusa acaba sendo mais intensa? Pode ser, mas a localizada também pode ser dor muito intensa. Então, depende do paciente. Quem colocou que a otite externa difusa aguda ou a localizada, as duas estão corretas. A dor, veja que o colega é muito subjetivo e depende da gravidade, tá? Uma otite externa, qual tipo for, se você pegar no início, dói pouco. Mas no estágio mais avançado, onde tem um edema mais importante, as duas doem muito, tá? Dor é muito subjetivo. Isso aqui é uma questão que eu coloquei para ninguém errar. O que infelizmente aconteceu é que tem muita gente que esqueceu de responder essa segunda parte. Não sei porquê, tá? Alguma dúvida aqui? Uma outra coisa, se surgir dúvida de questão anterior, a gente pode voltar sem problema algum, tá? Essa aqui foi classificada como média, mas depois eu vi que é fácil, né? A questão da tuba auditiva, porque eu falei muito isso em várias aulas, né? E a maioria acertou. A tuba auditiva é uma estrutura que comunica a orelha média com a rinofaringe. Assim, as doenças dessas regiões estão diretamente relacionadas. Descreva as funções da tuba auditiva e o porquê as diferenças anatômicas entre a tuba auditiva do adulto e a tuba auditiva da criança fazem a incidência de otites médias caírem vertiginosamente a partir do início da adolescência. Uma resposta de um colega aqui, tá? Vou destacar as partes principais, ó. Tuba auditiva possui a função de realizar a drenagem das secreções, tá? Proveniente da orelha média para a nasofaringe. Então, a secreção que é produzida na orelha média é drenada. A quantidade é pequena, mas tem uma secreção fisiológica. Proteger contra secreção e pressão sonora na nasofaringe, ou seja, evitar que refluam secreção da cavidade nasal vá em direção à orelha média, tá? Ventilação, fundamental, né? Então, a abertura da tuba acaba ventilando a orelha média. E o equilíbrio entre as pressões do meio externo e a orelha média. Sendo considerado como função mais importante, já visto que ocorre melhora na audição quando a pressão da orelha média é parecida, ou seja, igual, né, com a pressão do meio externo. Ou seja, não há diferença entre a pressão da orelha média e do meio ambiente. Além disso, a tuba auditiva abre quando bocejamos e quando deglutimos. Ademais, a tuba auditiva da criança é caracterizada por ser mais horizontalizada e sua porção isquina possui menor extensão. Faz com que ela se torne propícia ao refluxo de material nasal, além de que a tuba auditiva da criança média é 18 milímetros e forma um ângulo plano com 10 graus. O colega colocou até detalhes de graus aqui. A tuba auditiva de um adulto, 31 a 38 milímetros, veja que ela é mais longa, e um ângulo de 45 graus, mais verticalizada. Então, portanto, tudo isso acarreta maior incidência de otites médias em crianças. Aí o colega complementou, né? Outro fator muito relevante, a posição supina, que frequentemente a criança adota para se alimentar, tá? Que eleva a possibilidade de refluxo, deste modo também aumenta a incidência da otite média nessa população. Veja que essa foi fácil. Quem foi mais direto e colocou que a função da tuba é drenagem, ventilação, tá? E equalização das pressões, correto. E quem citou essa diferença anatômica entre o comprimento e a inclinação da tuba auditiva do adulto e da criança, também estava correto, tá? A resposta para essa questão era isso. Teve colegas que eu vi que começou a falar do funcionamento da tuba, citou drenagem ou citou só equalização de pressões e esqueceu das outras funções da tuba auditiva. Aí, infelizmente, a questão fica incompleta, tá? Alguma dúvida aqui? Não?
próxima, então. Nessa questão aqui, eu vi que vocês, alguns começaram certo, depois no meio do texto se perderam, tá? Vamos lá. Otite média é definido como presença de efusão na orelha média, independente da causa ou patogênese, podendo ser classificado como aguda ou crônica, dependendo do tempo de duração. Explane sobre as diferenças entre otite média serosa e otite média crônica simples. Além disso, aponte o mecanismo pelo qual cada uma delas causa perda auditiva. Tá? Essa eu não encontrei nenhuma resposta, tá? De um colega, assim, foi completa, porque eu vi que muitos colegas começaram explicando corretamente o que é a otite média serosa ou secretora, depois já confundiu o conceito e disse que tinha perfuração, que tinha otorreia. Então, assim, acho que vocês deram uma perdida aí, tá? Isso aqui, ó, tudo que eu peguei dos meus slides, tá? Se vocês tivessem respondido baseado nesse esboço, que é a resposta correta. Então, otite média serosa é a presença de fluido seroso, mucoso ou muco purulento na orelha média, sem sintomas agudos. Alguns colocou, pode ser decorrente de otite média aguda. Pode ser, sem problema algum, eu considerei, tá? Associada à perda auditiva condutiva de até 25, 30 dB, a criança queixa de dificuldade com telefone e televisão, professores queixam de desatenção, achados audiométricos geralmente não respondem com queixas dos pais, tá? Veja que a questão é diferença entre otite média serosa e otite média crônica. Então, quem tivesse só respondido essa primeira linha, que é a diferença, tá? Porque eu não coloquei diferença de manifestação clínica, fiquei um pouco amplo. Quem respondeu só essa primeira linha, eu já considerei correto, tá? Na verdade, nessa questão aqui eu tive que ir garimpando coisas corretas para dar nota para vocês, tá? Otite média crônica simples, perfuração na parte tensa da membrana timpânica com anel fibroso preservado. Otorreia sem odor característico provocada por IVAs ou banho de mar, piscina e rio. Teve muitas pessoas que dizem que otite média crônica simples tem otorreia, tá? Tem otorreia quando tem um quadro de IVAs ou molha o ouvido, né? Uma infecção de via aérea superior, gripe, resfriado, uma sinusite, ou no caso do banho, seja no mar, piscina ou rio, ou às vezes no chuveiro, entra água. Aí tem uma otorreia, tá? Mucosa sobre promontório sem queratinização, de aspecto pálido e fino, sem hiperemia ou edema, timpanosclerose nos rebordos, tá? Aqui a mesma forma, quem colocou só essa primeira linha aqui, eu já considerei correto, tá? Infelizmente, alguns se perderam dizendo que otite média crônica simples, tem otorreia contínua e tudo mais, que ficou confuso. Caracterizaria mais uma otite média aguda supurada ou alguns deixou transparecer que seria uma otite média crônica, tá? Agudizada. Então, essa questão, infelizmente, vocês se confundiram. Tá. Aqui, quantos mecanismos de perda? Otite média serosa é perda auditiva condutiva, pela limitação do movimento do sistema tímpano-muscular pelo fluido na orelha média. Então, tem aquele gluir, tá? Que seria a cola, aquele muco bem viscoso. Ele dificulta ou limita a movimentação da membrana timpânica e da cadeia ossicular, dá uma perda condutiva. Otite média serosa causa perda por conta disso. Otite média crônica simples pode ter a perda condutiva por conta da perfuração de membrana timpânica ou erosão de cadeia ossicular, rigidez de cadeia ossicular, tá? Vai depender do que aconteceu antes dessa otite média crônica simples, ou seja, na fase aguda o que aconteceu, tá? E pode também ter uma perda mista, que é a perda condutiva pela perfuração, erosão de cadeia ossicular, rigidez, e a parte que é a perda auditiva sensório-neural causada pela ascensão de toxinas pelas janelas cocleares durante o processo infeccioso inflamatório.
tá? Estou lembrando de uma aula, eu não sei se foi da revisão, eu praticamente dei essa resposta aqui para vocês, tá? Não sei se vocês ficaram com medo, acharam que a resposta era muito simples, tá? Nas minhas... Eu lembro. Lembra, né? Foi, eu lembro. Então, assim, não precisa, nas minhas respostas, ficar procurando, pode ser mais direto, tá? E eu vou pedir para vocês, sejam se a gente vai ter prova remota ou escrita, presencial, se atentem à questão que está perguntando, não precisa florear devagar, vai direto à resposta. Também não precisa ser tão simplista, mas elabore um texto, mas não precisa ser aquele texto todo floreado. Resposta mais direta, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? Não? Vamos lá. Ah, essa aqui é de graça, né? Ó, o órgão de corte está localizado dentro da cóclea e tem a função de converter a pressão sonora em impulsos nervosos que são conduzidos até os núcleos auditivos pelo nervo vestíbulo coclear. Elenque todas as estruturas que compõem o órgão de corte e suas funções. O órgão de corte, ele tem, além das células ciliadas, ele tem as células de sustentação e tudo mais. Quem lembrou bem das células ciliadas e não confundiu a função delas, eu já considerei grande porcentagem da resposta, tá? Veja a resposta de uma colega. O órgão de corte é a estrutura transdutora de energia mecânica para energia elétrica. É localizado ao longo sobre a membrana basilar e é formado por 5 tipos de células. Células ciliadas internas, principais células receptoras auditivas, formando uma coluna mais interna do órgão de corte, são piriformes. Faltou um pouquinho de pontuação, mas eu não quis mudar a resposta do colega, para vocês terem ideia como que foi respondido, tá? Células ciliadas externas. Formam as 3 fileiras externas, são em número de 3 vezes maior, são cilíndricas, alta seletividade frequencial, lembra da tonotopia coclear. Aqui a falta de pontuação, eu acho que é o colega postar no formulário que ele perdeu a configuração, tá? Células de sustentação, Daters, Hansen, Claudius, além das células do órgão de corte também possui as aferências neuronais e também recobrindo o órgão de corte existe a membrana tectónica. Ou seja, o colega foi direto, apresentou todas as estruturas aqui, tá? Essa era uma questão de fato bem fácil. Bom, alguém ficou com alguma dúvida aqui? Foi? Não? Então, vamos lá. Essa aqui eu considerei fácil e eu acho que vocês não prestaram atenção ou não conseguiram entender os conceitos aqui, tá? Tive dificuldade para pegar uma resposta que eu achasse assim completa, tá? Ó, o equilíbrio é fundamental para a estabilização do campo visual e para a locomoção e postura. Esse sistema conta com os órgãos que transformam o movimento da cabeça e da gravidade em impulsos elétricos que são enviados ao núcleo vestibular. Discorra sobre as diferenças fisiológicas entre os canais semicirculares e os órgãos otóricos que fazem parte do sistema vestibular. Então, diferença fisiológica. Aí na minha aula tem essa tabelinha aqui. Quem respondeu com base nessa tabelinha já estaria correto, tá? Os otólitos, sacro e utrículo, têm máculas, tá? Sendo o sacro responsável por detectar a ação da gravidade e aceleração linear vertical, o utrículo, aceleração linear horizontal. Já os canais semicirculares, que são horizontal, posterior e superior, o órgão responsável por detectar o impulso elétrico é a ampola e detecta a aceleração angular ou rotacional da cabeça. Tá? Veja, diferenças fisiológicas entre os canais semicirculares, isso.
Canais semicirculares, movimento de rotação. Os otólitos, gravidade, aceleração linear vertical e aceleração linear horizontal. Eram essas as diferenças, tá? Por isso que era uma questão fácil, mas eu vi que vocês, não sei, parece que ficaram com medo de responder, medo de errar, tá? Nessa questão, vejo que vocês também se perderam um pouco. Apesar que eu acho que essa foi a última aula, foi um pouco mais corrido, também pode ser por isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma crítica à prova? Eu achei que tava de boa a prova, no caso. Deu pra ir respondendo bem. Foi bem demorado, mas deu pra ir se encontrando ali na prova. Entendi. Por ter 24 horas, fiz ela um pouquinho mais longa, mas eu confesso para vocês, se fosse no tempo de aula, não seria muito diferente disso, não. Tá? Claro que aí vocês teriam estudado, vocês seriam um pouco mais sintéticos, né? Tá? E claro que aqueles que, naquela situação que exige raciocínio clínico, não pegaria tão pesado assim, exigindo um pouquinho de raciocínio. Seria mais light a questão quando exige o raciocínio clínico. Mas a questão de descrição anatômica, infelizmente, não tem como fugir muito disso. Tá? É que às vezes, no remoto, vocês vão escrever tudo na forma de texto. Na presencial, às vezes, você escreve na forma de tópico mesmo, né? Por exemplo, das células ciliadas, ou órgão de corte. Células ciliadas interna, função na frente, externa, função na frente, assim, mais direto. Não precisa escrever na forma de texto. Por isso que acaba dando tempo também. Tá? O que eu falei isso não é para assustar ninguém, é para vocês verem que minha prova é bem acessível, não precisem ficar com medo. Só prestem atenção. E respondam o que está pedido ali, tá? O que vocês acrescentam a mais não necessariamente acrescenta nota, tá? Tem que responder o que está sendo cobrado ali. Mais alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade para criticar, tá? A gente está aprendendo junto. Alguém ficou com alguma dúvida em comando de questão? Que achou que ficou confuso? Tipo, no que a questão pedia? Não? Eu não.